Bem-vindos a mais uma atualização da previsão do tempo. Neste vídeo falaremos sobre o acumulado de chuva ao longo dos próximos 7 dias e também o comportamento das temperaturas. Ao longo desta semana que se inicia, nós temos chuvas mais persistentes sobre o litoral leste do Nordeste devido às ondas de leste que atuam ainda sobre o mês de julho nesta região, trazendo boas chuvas nas capitais do leste e também ao longo desta semana temos boas precipitações no extremo norte do Brasil. Na região sul, sudeste, partes do centro-oeste do sertão do Nordeste, a semana vai passar com um tempo mais seco e apenas no final dela, entre quarta, quinta e sexta, nós temos um aumento de nebulosidade no sul do país que deve culminar com a chegada de uma frente fria sobre áreas do sul do país. Observamos a previsão do tempo ao longo da tarde deste domingo e início da noite. Nós temos previsão de chuvas intensas que continuam ocorrendo sobre parte do litoral nordestino, entre áreas de Maceió, Recife, João Pessoa e alguma precipitação em Natal. A tarde e noite deste domingo vai predominar com um tempo bem seco em praticamente toda a região sul do país, toda a região sudeste, centro-oeste e também o interior do Nordeste, desde os cerrados até a região do sertão e também passando por áreas do Agreste, mais próximo ao leste. Na região norte nós temos chuvas fortes entre o norte do Amazonas, Roraima, norte do Amapá e Amapá, e praticamente nenhuma chuva entre o sul do Amazonas, Acre, Rondônia, áreas do sul do estado do Pará e também do Tocantins. Observamos que ao longo da segunda-feira continua a mesma tendência de chuva forte sobre áreas do litoral do Nordeste, especificamente entre Recife e João Pessoa. Pode ter chuvas volumosas ao longo da segunda-feira e também chuvas volumosas entre o extremo norte do Pará, do Amapá e também do estado de Roraima. Nas demais áreas do Brasil, vai predominar com um tempo mais seco. Apenas em alguns pontos do litoral do sul do país podemos ter algum aumento de nebulosidade e assim culminar com alguma chuva bem isolada no litoral do sul, especificamente entre o litoral de Santa Catarina e também do Paraná. Já ao longo da terça-feira, a chuva diminui um pouco no leste do Nordeste, mas continua entre o norte do Maranhão, entre a região de São Luís, norte do Pará, atingindo capital Belém, áreas do extremo norte do Amapá, Roraima e norte do Amazonas. O tempo continua bem seco nas demais áreas do país, mas na terça-feira nós já temos uma frente fria já se formando aqui sobre o centro-leste da Argentina. Nos próximos dias deve subir até o Uruguai e também em direção ao sul do Brasil. Observamos que ao longo da quarta-feira a tendência é que já temos alguma chuva entre o sul do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, traz bastante chuva, especificamente no extremo sul do Rio Grande do Sul, já na divisa com o Uruguai, e algumas precipitações devem atingir a capital Porto Alegre. Ainda não temos chuvas intensas no centro-norte do Rio Grande do Sul e nem mesmo em Santa Catarina e no Paraná. Temos um tempo bem seco que vai continuar no sudeste e centro-oeste, boa parte do nordeste e aumenta as condições de chuva entre Recife e Natal, aqui no litoral do leste do Nordeste. Observamos que na sexta-feira a frente fria ela se intensifica aqui no Rio Grande do Sul. Temos boas precipitações entre Porto Alegre, toda essa faixa central do Rio Grande do Sul. Já pode atingir áreas do oeste de Santa Catarina, extremo sul do Paraná e também deve atingir nos próximos dias áreas do extremo leste aqui do sul do país, especificamente o leste do Rio Grande do Sul e o leste do estado de Santa Catarina. Também na sexta-feira temos boas condições no litoral do leste do Nordeste, entre Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e alguma precipitação em Natal, tempo bem seco nas demais áreas. E para fechar aqui no sábado, a frente fria ela avança a parte do norte do Rio Grande do Sul, traz chuva entre o nordeste do estado, o leste de Santa Catarina, área central do estado do Paraná e também
atinge um pouco o extremo sul de Mato Grosso do Sul, com algum aumento de nebulosidade. O extremo sul de São Paulo também pode aumentar a nebulosidade, trazendo alguma precipitação de chuva fraca ou moderada. Aumentam as condições de chuva sobre o litoral do Nordeste, entre áreas de Sergipe e Alagoas. E no acumulado de chuva ao longo dos próximos 7 dias, podemos perceber que esta semana será bastante chuvosa em partes da região norte do país, sobre o litoral do leste, parte da região sul do país e um tempo bem seco aqui na parte central, devido a uma massa de ar seco que vai continuar inibindo a formação de nuvens na faixa mais central do sul do país. Observando de forma detalhada por região, iniciando pela região nordeste, as chuvas mais volumosas deverão se localizar entre Maceió e Recife, com acumulados que podem superar os 100 milímetros ao longo dos próximos 7 dias. Mas as demais capitais do leste também têm previsão de chuva moderada ou forte. Algumas precipitações desde o sul da Bahia até áreas do recôncavo baiano, o nordeste da Bahia continua com algumas precipitações fracas ou moderadas. Chuva mais forte no centro-norte de Sergipe, pegando a capital Aracaju. Boas chuvas no centro-leste de Alagoas, também o agreste pernambucano e o litoral tem previsão de chuvas moderadas a fortes. Quanto mais se aproxima do litoral, as chuvas serão mais fortes, assim como na Paraíba. Temos previsão de algumas chuvas aqui no sertão, mas as mais volumosas ficarão entre o centro-leste do estado e também o sul do estado do Rio Grande do Norte, atingindo áreas do centro na região de Natal. Nas demais áreas do sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, sobre o estado do Ceará, diminui as precipitações, mas temos algumas precipitações ainda que podem ocorrer entre o extremo sul do estado e também o centro-leste, na região mais ao norte de Fortaleza, predomina com um tempo mais seco até Sobral, mas algumas precipitações entre a divisa com a Paraíba e com o Rio Grande do Norte. Praticamente não temos precipitação de chuva no estado do Piauí, e no Maranhão continua com a chuva mais forte, o centro-norte do estado, atingindo áreas de São Luís, e com um tempo mais seco no sul do estado. Observamos que o tempo sobre o oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão predominam com um tempo bem seco. Já na região norte do país, as precipitações mais fortes devem estar localizadas sobre o centro-norte do Amazonas, desde Manaus até a divisa com a Colômbia e também com o estado de Roraima temos boas precipitações. O estado de Roraima vai ter precipitações superiores a 120 milímetros, principalmente na faixa central, atingindo também partes da cidade de Boa Vista, que é a capital. Centro-norte do Pará temos boas precipitações, desde Santarém até Belém, também o estado do Amapá. As demais áreas predominam com um tempo bem seco. A região centro-oeste do país irá predominar em sua maior parte com um tempo bem seco entre áreas de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Alguma precipitação bem moderada ou fraca sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul devido à passagem da frente fria. Na região sudeste do país, as chuvas mais fortes devem estar ocorrendo sobre o centro-sul do estado de São Paulo, inclusive atingindo áreas da capital paulista e também do litoral, na região do Guarujá. Algumas precipitações mais fracas no leste do Rio de Janeiro, incluindo a capital aqui também do estado, e praticamente não temos previsão de chuvas sobre o estado de Minas Gerais, norte do Rio e boa parte do Espírito Santo. A região sul do país, boa parte da região deve receber boas precipitações com o avanço da frente fria, desde o extremo sul até a região central do Rio Grande do Sul e o norte, áreas do leste de Santa Catarina, centro e leste do Paraná também devem receber boas precipitações, que em alguns pontos podem superar os 100 milímetros entre o leste do estado do Rio Grande do Sul, desde áreas do norte, litoral norte e também no leste de Santa Catarina. E nas temperaturas, os próximos dias serão marcados por temperaturas amenas no sul, temperaturas baixas também sobre parte do sudeste, interior da Bahia e algumas áreas da região centro-oeste.
e nas demais áreas do centro-norte da região centro-oeste e também do norte e centro-norte do nordeste irá predominar com um tempo mais quente. Observamos que na tarde deste domingo, já no início da noite, temos temperaturas máximas bem agradáveis no Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, leste do Paraná e São Paulo, devido à passagem da massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas pelo menos até o início desta semana aqui na região sul e parte do sudeste. Mas temos um tempo bem quente aqui no centro-norte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, áreas do norte e do nordeste, com temperaturas máximas que em alguns pontos superam os 35 graus Celsius entre áreas da região norte e nordeste do país. Mas nas próximas horas temos uma tendência de um tempo mais frio, principalmente nas áreas altas do sul, do sudeste, temperaturas bem agradáveis aqui em São Paulo, nas áreas altas de São Paulo e também nas serras do sul de Minas Gerais. Podemos ter temperaturas abaixo dos 5 graus Celsius de mínima nas áreas do topo das serras, temperaturas também bem agradáveis no leste de Mato Grosso do Sul, todo o centro-leste de Goiás, incluindo Brasília, centro-sul da Bahia, temperaturas que em alguns pontos podem ficar abaixo dos 10 graus Celsius também, temperaturas agradáveis no centro-sul do Piauí e áreas do sertão de Pernambuco, principalmente no amanhecer, com amanhecer mais gelado para os padrões do Nordeste, é claro, nesta época do ano. Observamos que as temperaturas máximas ao longo da segunda-feira voltam a ficar altas entre o centro-oeste, norte e parte do Nordeste, mas bem agradáveis aqui na região sul, parte do Sudeste e litoral leste do Nordeste. Essa massa de ar polar ela deve atuar principalmente aqui no sul do Oceano Atlântico e as ondas de leste que sopram em direção ao leste do Nordeste devem trazer temperaturas bem amenas, bem mais frescas do que o normal aqui na Bahia e sobre os estados mais ao leste do Nordeste. O vento vai trazer um ar mais frio, principalmente nessa faixa litorânea do Brasil. Observamos que ao longo da terça e da quarta-feira temos até mesmo previsão de geadas no alto da serra do estado de Minas Gerais, centro de São Paulo, com temperaturas que podem ficar abaixo dos 8 graus Celsius, assim como áreas da Serra Gaúcha, Catarinense e do estado do Paraná. Temperaturas caem ainda mais sobre áreas do centro-sul da Bahia, leste do estado de Goiás, leste de Mato Grosso do Sul. Toda essa parte litorânea do leste do Brasil fica com um tempo bem mais ameno, bem mais frio ao longo dos próximos dias. E à medida que nós avançamos aqui no dia 5, novamente, nós temos previsão de um frio intenso nas áreas altas do sul do país, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O frio diminui em São Paulo, mas se intensifica no sul de Minas Gerais. Áreas altas do Rio de Janeiro com temperaturas também abaixo dos 6 graus Celsius no amanhecer. Esfria mais ainda aqui na região nordeste, como a gente pode observar neste mapa. Boa parte do estado da Bahia tem previsão de temperaturas mínimas abaixo dos 15 graus Celsius. Observamos que o ar frio também atinge até mesmo o extremo sul do Piauí, áreas também do oeste do estado de Pernambuco, sul do Ceará, como vemos aqui, com temperaturas mínimas que em alguns pontos nesses estados podem ficar abaixo dos 16 graus Celsius de mínima, devido a esse ar mais frio que está soprando em direção ao leste do Nordeste, fazendo as temperaturas no amanhecer ficarem bem geladas para os padrões nordestinos. E também temos um tempo bem mais quente também entre o norte e partes do centro-oeste. Já no dia 6, se repete temperaturas bem agradáveis aqui no estado de Minas Gerais, Goiás. O estado da Bahia vai surpreender com temperaturas bem baixas, que em alguns pontos podem ficar abaixo dos 10 graus Celsius no alto da serra aqui do estado da Bahia. Temos ar frio chegando no sul do estado do Piauí. Veja só, no sertão do Nordeste, as áreas altas de Pernambuco, com temperaturas que em alguns pontos podem ficar abaixo dos 16 graus Celsius de mínima. É muito frio para os padrões do sertão do Nordeste em pleno verão, como se conhece no Nordeste nesta época do ano.
e ao longo dos próximos dias essa é a tendência de temperaturas agradáveis no amanhecer, aqui no sertão do Nordeste, também entre Minas Gerais, o Sudeste, mas a região sul, ao longo do dia 7 e 8, vai esquentar um pouquinho entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também do Paraná, porque a partir da noite do dia 7 e também do dia 8 já temos outra massa de ar polar entrando a parte do Rio Grande do Sul, e essa frente mais quente aqui é normal, já que antecede a chegada da massa de ar frio sobre o país. E nas anomalias de temperatura, como foi falado, o ar mais frio que entrou pelo sul do país se afastou para o Oceano Atlântico e as ondas de leste irão trazê-lo de volta aqui para o litoral brasileiro, entre a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de São Paulo e até mesmo as áreas altas do Nordeste, como nós estamos vendo aí, deve receber um ar mais frio ao longo desta semana. Então, observamos que esta semana terá um tempo mais quente, com temperaturas bem acima do normal entre o extremo sul do Rio Grande do Sul, até mesmo devido a temperaturas mais altas que devem estar localizadas no extremo sul do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, com a Argentina, que deve anteceder outra massa de ar polar um pouco mais forte que deve entrar no próximo final de semana. Mas esta semana terá um tempo com temperaturas acima do normal em boa parte do oeste da região sul do país, centro-oeste, boa parte do norte e centro-norte do nordeste, e temperaturas bem agradáveis abaixo do normal entre áreas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, sul do Piauí, Pernambuco e oeste, Sergipe, oeste de Alagoas e o sul do Ceará, devido a um ar mais gelado, mais frio, principalmente durante o amanhecer aqui no sertão e durante o amanhecer aqui sobre Minas Gerais, que deve trazer geadas para áreas mais altas de Minas Gerais, temperaturas baixas para São Paulo, áreas do Paraná, temperaturas muito baixas para o sul da Bahia e temperaturas agradáveis aqui no sertão do Nordeste. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Tenham todos um excelente início de semana.